11 horas e 20 minutos, hora também da nossa resenha esportiva. Tô aqui com o meu querido Gabriel Luterbach, porque eu quero saber de cara esse jogão aí, Fluminense e Botafogo. Como é que foi, Gabriel? Bom dia, Bárbara. Bom dia, pessoal de casa. Foi um jogão, o Botafogo saiu vencendo por 2-0, mas o Fluminense empatou no segundo, 2-2, placar final. A gente separou os destaques desse jogão. O primeiro tempo foi do Fluminense, apesar de poucas chances de gol. A única foi uma grande jogada aos 34 minutos no estilo dinizismo. De Martinelli para Arias, de letra. Bola no Iago e Gatito em cima do lance. Mas quem balançou a rede mesmo foi o Botafogo com a famosa lei do ex. Júnior Santos bateu cruzado e Eduardo desviou para o fundo da rede. 1-0. O Fluminense respondeu logo na sequência, com Arias tirando o grito de gol dos torcedores do Maracanã. No segundo tempo, o Fluminense foi para cima e Botafogo aproveitou a primeira chance, logo aos 6 minutos, em uma linda jogada de Jefinho. 2-0. A partida que encaminhava para uma vitória do Botafogo mudou após a entrada de Matheus Martins. Primeiro, fez uma linda jogada até ser parado com falta por Cuesta. Ganso de pênalti diminuiu. Depois, no bate-rebate, deixou tudo igual, 2-2, placar final. Gabriel, nessa situação aí, então, o Fluminense ele começou melhor, mas conseguiu levar uma quase virada do Botafogo. Exatamente, são as curiosidades do futebol, né? Porque no primeiro tempo o Fluminense foi melhor do que o Botafogo, mas o Botafogo foi mais efetivo. Conseguiu reagir. A chance que o Botafogo teve realmente, ele fez o gol. Uma outra curiosidade também do futebol, que o Eduardo, que fez o gol do Botafogo, na época do Fluminense ele chamava de Carlos Eduardo. Hoje ele pediu para ser chamado só de Eduardo, em 2009, quando ele atuava pelo Fluminense. Então outra curiosidade aí também, para explicar essa lei do ex, porque muito torcedor pode não lembrar, Eduardo, não lembro de Eduardo no Fluminense, não, ele chamava de Carlos Eduardo na época, em 2009. Vamos falar também sobre o Matheus Martins, o jovem aí que entrou no segundo tempo e empatou o jogo com a jogada que sofreu o pênalti, que o Ganso converteu, e também o gol que ele fez. A gente precisa ter calma com alguns jogadores, não pode achar que um jogador da base vai entrar e vai decidir todos os problemas do time. Porque ele não tem essa maturidade. E é totalmente normal jogadores jovens oscilarem. Ele ainda não tem a maturidade, como você falou, tá crescendo, é um futebol totalmente diferente da base pro profissional. Então, os torcedores do Fluminense já estavam criticando muito o menino pela caída de produção dele, ele que estava sendo titular e agora virou reserva, mas precisa ter calma, um jogador jovem que tem muito futuro, tem muito potencial, mas precisa ser mais bem trabalhado, lapidado. A gente precisa tirar essa ideia que jogador da base sobe profissional pronto. Muitos jogadores não sobem. E é uma pressão que eu não acho bacana, Gabriel, porque você pega, como você falou muito bem, o garoto de base, né? O cara lá da base que consegue ter a parte técnica, mas obviamente não tem a maturidade, né? Nem pra vida. Muito menos ali em campo, né? Que os jogadores de mais tempo, se nem a torcida conseguir entender isso, é difícil o cara conseguir vingar, né? Exatamente. E vamos falar um pouquinho sobre a tabela também, porque o Botafogo está disputando o G8, a pré-Libertadores, e o Fluminense está disputando para poder ir direto para a Libertadores. Mais tarde, daqui a pouquinho, a gente vai mostrar a classificação completa pro pessoal. Mas só para todo mundo entender o panorama, ficou mais ou menos do jeito que estava. O Fluminense ali caiu para quinto lugar, ainda está dentro da fase de classificação direto para a Libertadores, mas o Botafogo ficou um pouquinho pior, porque o Botafogo está um pouquinho mais distante dessa pré-Libertadores. Lembrando que o G6 vão ser os 6 que vão para a fase de grupos da Libertadores e pode virar G8 com 2 times brasileiros disputando a pré-Libertadores. O pessoal tá de olho ali nessa vaga, né? Exatamente. Quem tá de olho na vaga também é o São Paulo, que venceu ontem o Juventude fora de casa por 2-1, com 2 gols do lateral esquerdo, Reinaldo. O São Paulo começou com tudo, mesmo fora de casa. A primeira chance foi do Caleri, de cabeça, tirando o fôlego dos torcedores. Depois, em mais um cruzamento, Reinaldo, atrás da marcação, abriu o placar, 1-0.
O Juventude respondeu rápido com o Capixaba, 1-1. O São Paulo continuou tentando pelo alto e no fim do primeiro tempo levou o perigo mais uma vez com o Nestor. No segundo tempo, Reinaldo pegou a sobra do escanteio e soltou um foguete para colocar o time paulista na frente, 2-1. No fim, ainda teve mais uma chance com Galopo, mas Pegorari fez uma linda defesa, placar final 2-1. Gabriel, a pergunta que não quer calar, foi um jogo só de cruzamento? Porque pelos lances que eu vi aí, eu só vi cruzamento. Exatamente, os melhores momentos a gente só viu bola na área, é uma tática, pode dar certo, como deu ontem, já que os 2 gols do São Paulo foram oriundos de bola aérea, o primeiro que o Reinaldo conferiu, e o segundo que ele pegou a sobra para poder fazer o 2-1, né? E o gol do Juventude também saiu ali de uma bola cruzada que sobrou e depois o Juninho Capixaba colocou no fundo das redes. Realmente foi um jogo curioso, né? Porque deu só tem bola na área. Se não foi a intenção, deu certo. E deu certo, mas não deu certo para o Juventude, porque o Juventude somou a 14º jogo consecutivo sem vitória. O Juventude aí que está a caminho de cair para a Série B, ser rebaixado, e já tem até um técnico que para poder assumir ano que vem na Série B, que é o Celso Roth, que não atua, Bárbara, que não é treinador, desde 2016. Então, 6 anos aí com o Celso Roth sem trabalhar, vai ser o nome, possivelmente, que vai assumir o Juventude na próxima temporada. Juventude que vai fazer uma campanha para poder voltar para a Série A, já que muito provavelmente, depois a gente vai mostrar a classificação, como eu já falei, mas muito provavelmente vai jogar a Série B, porque tá bem difícil. E com 6 anos, assim, é tempo suficiente para se atualizar, né, para conseguir manter os estudos em dia, mas também ficar esse tempo todo fora ali da ativa, isso também pode ser um ponto prejudicial. Agora, pergunta se o Celso Roth estudou nesses 6 anos, né, porque... conta pra gente. Exatamente. O que ele fez nesses 6 anos aí, longe do futebol? Longe não, porque ele tava ali acompanhando, né? Mas não na beira de campo. E o futebol é caminho sem volta. Exatamente. E também falando um pouquinho mais da classificação, com essa vitória, o São Paulo assumiu a 8ª colocação, que daqui a pouquinho pode estar nessa fase de pré-Libertadores, né? Então, uma vitória super importante e o Botafogo ficou um pouquinho ali para trás. Um resultado ruim para o Botafogo e excelente para o São Paulo aí que está nessa briga. Vamos conferir também os jogos de sábado, porque teve Bragantino contra o Atlético Paranaense, América Mineiro contra o Flamengo, Santos e Corinthians, Palmeiras e Avaí, então tem muito jogo aí. O Bragantino fez o papel de casa, venceu por 4-2, um resultado expressivo, né? 4-2 contra o Atlético Paranaense, que estava jogando com o time titular, e o Atlético Paranaense que vai jogar a final da Libertadores no fim de semana contra o Flamengo. Então, vamos dizer que a penúltima mensagem para o torcedor, porque ainda tem jogo no meio de semana, não foi tão boa, né? Exatamente, é assim, ainda mais nessa altura do campeonato, né? Um resultado muito bom. E é bom para o Flamengo porque o Atlético Paranaense vem sem confiança para a final da Libertadores, porque tem acumulado resultados não tão bons assim e está ficando um pouquinho mais afastado. E a pressão ali vai ficando acumulada. Exatamente. O Flamengo, que a gente acabou de falar que vai enfrentar o Atlético Paranaense, venceu com o time reserva, que a gente pode não falar que é time reserva, o América Mineiro por 2-1 fora de casa, um resultado muito bom também do Flamengo, que também, se não for campeão da Libertadores, já está garantido pela Copa do Brasil, mas pode abrir mais uma vaga aí que a gente estava falando, mas o Flamengo com mais um resultado muito bom, o Flamengo que está sobrando no Brasil. Tá sobrando e a galera tá de olho ali nessas vagas também, né, que vão ficando liberadas à medida que os títulos vão sendo adquiridos. Exatamente. O Corinthians deu a resposta da final da Copa do Brasil, já que foi vice pro Flamengo, vencendo o Santos fora de casa por 1-0. E que então, clássico, hein? Exatamente. Se tinha alguma dúvida como que o Corinthians ia reagir após o vice da Copa do Brasil, não tem mais essa dúvida, né? Porque o Corinthians reagiu muito bem e reagiu de forma imediata, vencendo o Santos, que é um dos grandes rivais do Corinthians, fora de casa. Até porque, como vice, é o segundo melhor time ali da competição da Copa do Brasil, o que é também muito importante, apesar de pouco valorizado, né, em geral, mas a gente sabe a importância que tem. Exatamente. Agora a gente chegou no Palmeiras, que você já deu um spoiler no início do programa, nos assuntos em alto, porque o Palmeiras venceu o Avaí por 3-0 e, dependendo de uma combinação de resultado, Bárbara, ele pode ser campeão quarta-feira, fora de casa, na Arena da Baixada, contra o Atlético Paranaense, que a gente acabou de falar. Para ele ser campeão, ele precisa vencer o Internacional e também o Internacional e... Deixa eu conferir aqui, o Internacional e o terceiro colocado, que depois a gente confirma, não vencerem. Então, se o Palmeiras vencer
o Internacional não vencer e o terceiro colocado também não vencer, o Palmeiras é campeão já na quarta-feira, com 3 rodadas de antecedência. Então, quer dizer que o torcedor palmeirense tem que estar com aquela fé ali em dia atualizada para desejar uma matemática perfeita, para já ser campeão antecipado. Exatamente, só confirmando, é o Corinthians o terceiro colocado. Então, se o Corinthians não vencer no meio de semana e o Palmeiras então vencer e o Internacional também não vencer, o Palmeiras campeão do Brasil. Então vão ter que ficar atento a vários jogos, né? Exatamente, tem que ficar atento a vários jogos. Então vamos agora confirmar a classificação da Série A, porque teve bastante jogos no fim de semana, a tabela mudou bastante. Vamos mostrar aí na tela como é que tá essa bagunça aí do Campeonato Brasileiro. Palmeiras, como eu falei, é o líder da competição, o segundo colocado é o Internacional, o terceiro colocado é o Corinthians, como a gente já falou aqui, fechando o G4 é o Flamengo. O Fluminense caiu para quinto lugar e aí estaria fora dali do G4, né, com o empate. E fechando ali tem a classificação aí? Tem, produção. Conta pra gente. Eu lembro um pouquinho, mas eu não lembro de tudo, né? Porque é muito time. A memória é boa, mas né? É, a memória é boa, mas nem tanto também. A gente não vai conseguir agora, mas de qualquer forma também fica sempre de olho que aqui no Resenha a gente te mantém atualizado quanto à tabela. Exatamente. Vamos pra Série B então, porque na Série B também teve bola rolando, teve o Vasco vencendo o Criciúma no sufoco por 2-1 dentro de casa e agora sim encaminhando a classificação para a Série A, ali que está fechando no G4. Então Vasco 2-1 contra o Criciúma. O Ituano de São Paulo venceu o Sampaio Corrêa por 1-0. Quem pode tirar essa vaga do Vasco, que depende de um empate para subir, é justamente o Ituano. Então, esse confronto aí ainda pode existir, Vasco e Ituano. Também o Bahia ali na confusão. Quem já está confirmado é o Cruzeiro e o Grêmio. Os dois times estão na Série A. Vamos confirmar a classificação da Série B, porque a gente tem a classificação aqui também para mostrar para o pessoal de casa. Da Série B a gente tem, ó, Cruzeiro é o líder da competição, como não é surpresa para ninguém. O segundo colocado é o Grêmio. O Vasco é o terceiro, o Bahia é o quarto. O Ituano ali, como eu falei, fecha a classificação. E o próximo jogo é Ituano contra Londrina. Então, pode encaminhar também a ficar tudo certinho ali entre os quatro, que já era previsto também, né? Os Grêmio, Cruzeiro, Vasco e Bahia já está bem previsto ali os quatro subirem. E, de fato, está se confirmando. Assuntos futebolísticos, então, atualizados com sucesso, né, Gabriel? Tudo atualizado. No meio de semana a gente tem mais rodada e a gente traz mais atualizações pro pessoal de casa. E agora a gente vai pro intervalo, é só o tempo de um cafezinho e a gente volta já.